Olá, seja bem-vindo ao dia 202 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Estamos caminhando para ler a Bíblia todo ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura em Juízes, no capítulo 4, iremos a Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, retornaremos a Jeremias, no capítulo 17, e finalizando na leitura de hoje, iremos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Aqui, em Juízes, no capítulo 4, nós vamos ver sobre a juíza, bastante conhecida, a juíza Débora. Vamos a essa leitura sobre como que nós podemos entender o que aconteceu na trajetória da juíza Débora? Diz assim, Juízes, capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora era uma profetisa, mulheres de Lapidote liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordenou a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vai ao Monte Tabor. Ele fará com que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rei Quizon e os entregará às suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 cavalos de carro de ferro e todos seus soldados em Arosete Agoim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vai, este dia é o que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está aí na frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Cícera e todos seus carros de guerra, e seu exército a fio da espada. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete Agoim, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei do Azor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite, feita de couro, e deu-lhe de beber, e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Aber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia num sono profundo. E cravou-lhe a estaca na tâmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela. Eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali Cícera caído, viu caído Cícera, morto, com a estaca atravessado nas tâmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim e o rei cananeu, até que eles os destruíram. Vamos agora a Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler ali Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Aqui, após eles apedrejarem e matarem Estevão,
nós vamos começar a ver a perseguição contra a igreja do Senhor e também a dispersão desse povo. E nós vamos ler também sobre Filipe em Samaria, nós vamos ver o Simão, um mago, e também nós vamos ter essa leitura ali da igreja dando seus primeiros passos para a expansão. Vamos a essa leitura? Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 1. E Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão, perseguindo, naquela ocasião, desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e lançava na prisão. O que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo da Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Ele o seguia, porque ele dava iludido com a sua magia durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando as maravilhas e os sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes, ao chegarem, oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: perece com o seu dinheiro você. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, Eutíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, da rainha dos Eutíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías, e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante dos tosqueadores, e não abriu a boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?
Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciando-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e o Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco nunca mais viu, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ontem, quando eu estava fazendo a leitura, nós finalizamos a leitura hoje do capítulo 8, mas ontem, quando eu estava fazendo a leitura do capítulo 7, eu esqueci de finalizar a leitura do capítulo 7, no verso 59 e no verso 60. Por isso, eu farei a leitura hoje desses dois versos. Se você estava prestando atenção, provavelmente você percebeu que eu pulei esses dois versos e acabei já indo para o livro do profeta Jeremias. Mas vamos fazer a leitura para finalizar a leitura de ontem, do Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 59 e no verso 60. Diz assim: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Vamos agora voltar os nossos olhos ao profeta Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 17, onde o Deus ele continua falando a Jeremias o porquê que ele deveria ficar sozinho, sem ter família, sem ter esposa, sem ter filhos. Assim como Israel estava abandonando ele e ele estava deixando separado do Senhor, o Senhor também queria separar Jeremias. Vamos à leitura? Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, do lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas dos campos. A riqueza de vocês e todos os seus tesouros eu darei como despojos, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu os farei escravos dos seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu a minha ira, que arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal e a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um certo arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E ele não temerá quando chegar o sol, o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, não deixará de dar frutos. O seu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, e recompensa a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meio dos injustos é como um prediz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão. E no final, ele se revelará um tolo, um trono glorioso, exaltado desde o início. É o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois é tu a quem eu louvo, a quem os que vivem me dizem: onde está a palavra do Senhor? Quando ela se cumpre, mas não insiste comigo, para que afastasse a desgraça, tu sabes que não desejei o dia dos desesperos, sabe o que saiu dos meus lábios, pois diante
pois diante de ti não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia das desgraças, que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu, que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze-me sobre eles o dia da desgraça, destrói-os com a destruição dobrada. Assim me disse o Senhor: vá para colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Faça-me o mesmo junto das portas de Jerusalém, e digo-lhes: ouçam a palavra do Senhor, rei de Judá, toda Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por essas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas, nem fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábados. Não levem carga alguma para fora da casa, nem façam nenhum trabalho no sábado. Mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram nem deram atenção. Foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês o cuidado de obedecer o Senhor e não fizerem passar as cargas alguma pelas portas dessa cidade nos sábados, mas guardarem o dia de sábado como consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade e em sua companhia de seus conselheiros. Ele e seus conselheiros virão com carruagens e cavalos acompanhados de homens de Judá e habitantes de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. Virá gente das cidades de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém, do território de Benjamim, de Cefelá e das montanhas do Negueb, trazendo holocaustos e sacrifícios, oferta de cereal, incenso e oferta de ação de graças ao templo do Senhor. Mas, se vocês não obedecerem e deixarem de guardar o sábado como foi consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém, no dia do sábado, porei fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, aonde Jesus ele continua dizendo que ele é o Senhor do sábado. Jesus ele é procurado pela multidão que insiste em estar junto dele. Aqui Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos e também uma acusação contra Jesus e a mãe e os irmãos de Jesus. Vamos a essa leitura? Marcos capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com as suas mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que lhe é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda as mãos. Ele estendeu as mãos e ele foi restaurado. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como podia matá-los. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que estava fazendo, muitas pessoas procederam da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia e das regiões dos outros lados do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, e foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimisse, pois ele havia curado a muitos, de modo que sofriam doenças, ficaram se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhe dava ordens severas para que não dissesse quem era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com eles e os enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que eles e seus discípulos não conseguiam nem comer.
Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beuzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhe falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. E só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão e é culpado de pecado eterno. E Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e seus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os seus que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, e esta é minha irmã e minha mãe. Esta é a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Se Deus nos permitir, voltaremos amanhã com mais um episódio da leitura bíblica. Muito obrigado e até lá.